E eu queria que você trouxesse uma análise do jogo político hoje que se desdobra no Brasil. E eu vi muita gente enlouquecendo por causa de política, perdendo essa capacidade de fazer análise adequada. Como se envolver com a política, como entender de política, como usar isso como uma inteligência para as nossas empresas. Como o empresário pode se proteger da política, como o empresário pode aproveitar as oportunidades. Eu vejo que muitos empreendedores às vezes ficam excessivamente ansiosos, preocupados, às vezes até angustiados sobre a direita ganha ou não ganha, o Lula é reeleito ou não é, o que vai acontecer ou não vai acontecer no STF. Então, o sucessor, em razão de todas essas qualidades, com capacidade de vencer a eleição, é o Tarcísio. Viu, dono e dona de empresa, a política não é o teu propósito de vida. Se ele foi eleitor do Bolsonaro, só esperando o Bolsonaro definir o seu candidato, ele fica perdido. E cria, dependendo do tipo do eleitor, cria ainda a ilusão de que o Bolsonaro vai conseguir ser anistiado e ser candidato. Com a entrada do novo presidente, independente de quem seja, quantos ministros saem, quantos assumem após a próxima eleição? Como se envolver com a política, mas não deixar ela te levar para a ansiedade? Como usar a política a favor do seu negócio? Olha só que questionamentos poderosos, hein? É por isso que eu estou aqui com o Bruno Garchagen. Ele que é doutor em ciências políticas, é um grande estudioso, é um grande especialista em como você usar a política como inteligência para o seu negócio. Um grande pensador. Então eu estou muito feliz desse bate-papo que vai rolar aqui no Pode Acelerar, que é tão importante para nós empresários. Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Pode Acelerar. Muito obrigado, fico muito honrado com o convite, é um prazer estar aqui. Ô Bruno, eu já vou começar com uma grande questão aqui, né? Bora. O que é a política? Vamos conceituar primeiro, né? Porque muito se fala de política, mas o que é a política? Bom, eu vou dar um conceito, que é um conceito que eu reúno vários conceitos criados ao longo da história. Então, cada autor de sua época definiu a política de uma forma específica. Eu gosto de definir a política como sendo um sistema de organização e ordem da vida em comunidade. Essa comunidade pode ser menor ou maior, mas esse sistema de organização e ordem, eu acho que define muito bem a política. E a gente também, por meio desse conceito, a gente consegue olhar a política como ela deve ser olhada, como um instrumento para fazer algo, e não como um fim em si mesma e não como algo que vai necessariamente gerar um resultado positivo ou negativo, porque esse instrumento vai ser usado por homens. Homens são imperfeitos e são falíveis. E, portanto, quanto mais imperfeito e mais falível for o homem que conduz essa política, pior para a política. E como usar a política a favor dos nossos negócios enquanto empresários, né? Como se envolver com a política, como entender de política, como usar isso como uma inteligência para as nossas empresas. A ideia de inteligência política, por exemplo, que é um campo do estudo da política, que é voltado muito mais para a política do que para fora da política. O que eu fiz foi pegar esse conhecimento de inteligência política e direcionar esse conhecimento para os empresários e empreendedores. E aí o que significa? É uma reunião de conhecimentos políticos, ciência política, teoria política, história política, e eu também trouxe psicologia política e neuropolítica, para que esses 5 ramos do conhecimento de política pudessem se tornar um ativo estratégico para o empresário usar como parte do planejamento e também para a tomada de decisão mais adequada. Então, no fundo, é ter um olhar empresarial para a política e tornar esse olhar empresarial e esse conhecimento como, de fato, um ativo. Em 2 frentes. Como o empresário pode se proteger da política, como o empresário pode aproveitar as oportunidades que as instituições políticas criam, seja por meio de uma legislação, seja por meio de uma decisão do Poder Executivo, seja por meio de uma decisão do Poder Judiciário. Então, em resumo, é essa a concepção de inteligência política para negócios. E Bruno, você é empresário também, né? Você como empresário, como que você está olhando para o cenário político hoje do país? Tanto o cenário presente, como também um desdobramento já, eleições 2026, qual que é a sua leitura do que pode ou não pode vir por aí? Essa é uma excelente questão, porque muitas vezes a gente olha para o presente ou tenta projetar o futuro, esquecendo que a gente tem um passado. E a história da política no Brasil, especificamente
essa trajetória da República Presidencialista no Brasil, que começa em 15 de novembro de 1889, é uma construção de uma história muito instável. Uma instabilidade política, uma instabilidade econômica, que é o resultado dessa desordem política. Se a gente não entende isso, se a gente não tem de forma muito clara como se construiu essa história, a gente às vezes não consegue entender essa instabilidade do presente, a gente não consegue entender essa desorganização e essa confusão na política, e a gente cria uma falsa expectativa de melhora. E a gente cria ilusões na nossa cabeça que muitas vezes não se confirmam. O que eu quero dizer com isso? Muitos empresários que são forjados nessa instabilidade, chegam um determinado momento, em razão dessas crises políticas, tendem a desistir de realizar negócios ou não expandir porque a situação em torno é muito hostil à economia de mercado, e muitos deles desistem do país e vão embora. Por quê? Porque há uma esperança que é positiva, mas há uma esperança ilusória que é negativa de que o país em algum momento vai se transformar em outra coisa ou em outro país. E aí quando você coloca como referência os Estados Unidos ou um país europeu, querendo ou tendo a ilusão de que o Brasil vai se transformar naquilo, essa é uma avaliação errada, porque tende a fazer com que você se frustre e depois se desiluda. Isso não pode acontecer com nenhum empresário que queira continuar no Brasil, obviamente. Então, no fundo, é calibrar esse olhar e essa perspectiva em relação ao Brasil. Considerando que o sistema político é muito ruim, é muito falho, que o tipo de regime político que nós temos, ele é muito frágil para a ocorrência de crises, é você colocar no seu horizonte de reflexão como empresário que a situação em algum momento vai ser um pouco melhor, a situação em algum momento vai ser um pouco pior ou vai ser muito pior. Mas o Brasil não vai se transformar, considerando o que nós temos hoje, num país muito melhor do que a gente tem. E basta olhar a história e a gente perceber o que aconteceu. É claro que determinadas reformas, quando acontecem, e acontecem muitas vezes sem que os próprios agentes políticos tenham noção da profunda transformação e das consequências positivas, como foi o caso do Plano Real, por exemplo, é claro que essas reformas tendem a ter um efeito positivo muito grande, o que prova um outro ponto. Como o empresário brasileiro é forjado nessa instabilidade, nessa desordem, ele acaba se tornando um antifrágil, no conceito do Taleb, né? Então, é um empresário que, acostumado a esse ambiente muito hostil, ele consegue se fortalecer e consegue mesmo assim avançar. E, portanto, sendo um empresário antifrágil, ele consegue lidar com essas imprevisibilidades, com a incerteza política para além da incerteza que faz parte de uma economia de mercado. E, por essa razão, o olhar em relação à política, ele também tem que ser um olhar mais adequado para que ele não desista do seu negócio e não desista do seu país. E como se envolver com a política, pensar estrategicamente e com senso crítico em relação à política, mas também sem deixar se afogar nesses pensamentos. Eu vejo que muitos empreendedores às vezes ficam excessivamente ansiosos ou preocupados, às vezes até angustiados sobre a direita ganha ou não ganha, o Lula é reeleito ou não é, o que vai acontecer ou não vai acontecer no STF. E entendo eu que talvez tenha um ponto ótimo aí, né? De você não estar alienado, ou seja, completamente desinformado, mas também não estar mergulhado, afundado ali numa lama de preocupações e projeções e hipóteses e acabar até tirando energia de coisas que você poderia estar atuando no seu negócio para estar rolando ali o feed e procurando, né, informações e uma bola de cristal do que vai acontecer ou não no país. E se deixando levar por todo tipo de, às vezes, mentira ou de informações que são tão enviesadas para causar um efeito psicológico que aí a pessoa entra numa espiral e acabou. Mas, Marcos, essa é uma questão muito, muito boa, muito interessante, muito valiosa, porque esse envolvimento massivo da população brasileira com a política é muito recente. E a gente pode considerar esse envolvimento a partir, ou o início desse envolvimento com a política, a partir daquelas manifestações de 2013. E esse envolvimento ele se acentua, se aprofunda com a eleição de 2018, eleição presidencial.
Qualquer envolvimento recente, ainda mais se tratando de política e considerando a cultura política que havia até então, é preciso um processo de maturidade. Mas nesse início, antes de haver o processo de maturidade, esse envolvimento ele é muito profundo e muito inadequado. Então, a possibilidade de dar erro é muito maior. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto diz respeito à dimensão psicológica. Porque muita gente que não tinha um propósito de vida acabou confundindo a política com seu próprio propósito. E não tem nada pior do que isso, do que esse tipo de escolha. Porque propósito, ele tem que ser algo muito maior e de preferência, no meu caso que sou católico, que acredito em Deus, e eu acho que nas religiões de forma geral, esse propósito primeiro tem que vir do transcendente. Tem que vir de Deus e esse propósito então você tem algo maior do que todo o resto. Mas o propósito de vida ele não pode ser reduzido à dimensão política. Porque a pessoa nunca vai ter muito claro o que é o seu próprio propósito ou o que é simplesmente uma vinculação política por meio do afeto, que é o terceiro ponto que eu trago aqui para a nossa conversa. Deixa eu só destacar uma fala sua, viu? Dono e dona de empresa, a política não é o teu propósito de vida. Não confunda, né, um político ou um candidato qualquer que seja como um propósito ali tão intenso na sua vida. Eu gostei disso que você disse. Não pode ser propósito e o envolvimento na política também não pode ser um envolvimento visceral que comprometa a sua saúde mental, que é o outro aspecto. O que aconteceu de 2018 para cá, principalmente, é que muita gente se relacionou da política da forma mais errada possível, ou por meio dessa confusão entre propósito e política, mas também uma relação por meio do afeto. Ou seja, a política se torna uma paixão. Quando a política se torna paixão, a pessoa se torna incapaz de fazer um raciocínio adequado, sábio e prudente a respeito dos efeitos da política na vida da pessoa e dos efeitos da política na vida do país como um todo. A sua capacidade de análise fica completamente prejudicada. E para quem é empresário, isso é um caminho sem volta. Tá? Um caminho que demora muito para voltar e às vezes, enfim, você provoca um rastro de destruição na sua vida pessoal, familiar, empresarial, por causa desse envolvimento visceral, apaixonado, afetivo com a política. E aí, respondendo a sua pergunta, do ponto de vista do indivíduo, você ter uma posição política eu acho saudável, desde que essa posição política esteja ancorada em algo maior, virtudes cardeais e teologais. As virtudes vão orientar a sua posição política e não a posição política vai orientar as virtudes. Porque senão você corrompe as virtudes, você submete as virtudes a uma ideologia política ou uma preferência política. Isso não pode acontecer. O segundo ponto é, uma vez que você define qual é a sua posição política, a sua ideologia política orientada pelas virtudes, você tem condições de, a partir daí, fazer melhores escolhas. Esse é um ponto, do ponto de vista individual. Do ponto de vista empresarial, independentemente de qual seja a sua posição política, as virtudes devem continuar te orientando, acima de tudo. E aí, nesse caso, se há uma disputa política, uma eleição política, ou há um resultado de uma eleição e depois um governo que você rejeita, você não pode deixar a sua capacidade de analisar o contexto político, o cenário político-econômico, para tomar decisões prudentes, adequadas e sábias para o seu negócio, para a sua vida profissional. E eu vi muita gente enlouquecendo por causa de política e perdendo essa capacidade de fazer análise adequada. Há duas dimensões da nossa vida diária, Marcos, que é o seguinte: há aquilo que a gente tem controle e há aquilo que a gente não tem controle. Aquilo que a gente tem controle é o que eu faço da minha vida, como eu cuido da minha saúde, como eu cuido da minha família, como eu cuido dos meus negócios. Aquilo que eu não tenho controle é a decisão, está na esfera política. Eu não tenho controle sobre a decisão de um presidente da República, eu não tenho controle sobre a decisão do Congresso, eu não tenho controle sobre a decisão do STF. Eu não tenho controle nada disso. Eu posso, por meio da minha ação, no meu microcosmo de existência, com base nas virtudes, fazer o meu melhor, e dentro da minha empresa, para que o ambiente no meu entorno seja um ambiente virtuoso. E assim eu possa também colaborar para que a cultura política no meu entorno seja mais
adequada, mais virtuosa. E assim tem-se um efeito irradiador importante que depois poderá ou não ajudar na política formal. Mas eu não tenho controle nenhum sobre isso. E a partir do momento em que eu tenho de forma muito clara o que eu tenho controle e o que eu não tenho controle, está no âmbito da política, eu consigo ver a política de acordo com as minhas limitações e as limitações da própria política. E aí sim eu consigo fazer uma leitura do cenário mais adequada e tomar uma decisão de fazer um investimento ou não, porque é mais inteligente para o meu negócio, independentemente de quem esteja no governo. Então, essa é a forma mais correta de fazer. 7 e 8 de fevereiro de 2026 vai acontecer o Acelerador Experience. Para você fazer 2026 um ano espetacular para a sua empresa. Eu estarei no palco desse evento junto com Roberto Justus, Caíto Maia, Natália Beauty, Érico Rocha, grandes nomes do mercado para acelerar a sua empresa. Clica aqui para comprar um ingresso e levar 2 para o Acelerador Experience. Essa questão dessas duas esferas, essas duas dimensões, o que eu tenho controle e o que eu não tenho controle, adicionando algo aí nesse sentido, um tempero, eu entendo que se eu executo muito bem tudo aquilo que eu tenho controle e influência, aquilo que eu não tenho controle, por mais que seja ruim, vai me afetar menos. Vou liderar melhor ainda meus funcionários, vou estudar mais o mercado, vou otimizar o meu marketing, a minha venda, o meu processo comercial, porque isso está sobre o meu controle e a minha influência. Então, quanto melhor eu atuo com inteligência e excelência naquilo que eu influencio e controlo, aquilo que eu não controlo vai me afetar menos negativamente. O efeito é muito menor, você consegue se blindar. É meio que uma blindagem, né? Um amortecedor. Porque vamos lá, vamos imaginar que haja ali uma reeleição do PT, né? Vamos bater na madeira, mas acho que ela seja possível. Vou perguntar a sua opinião como cientista político já nesse sentido. Aí a economia piora um pouco, tal, enfim, né? Poxa, se eu tô com mais marca, com mais cliente satisfeito, com a equipe mais junto de mim, mesmo uma economia pior, eu consigo manter a minha empresa e às vezes até crescer. Ainda mais para uma pequena ou média empresa. Esses dias eu gravei com o Ricardo Amorim e ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, Marcos, uma pequena empresa, ela fatura 2 milhões no ano. Aí ela está no setor produtivo, que é um setor produtivo de bilhões. Mesmo que esse setor encolha 3%, ela pode sair de 2 para 6 milhões, porque ela não depende tanto da economia estar maior para crescer. Diferente de uma empresa que fatura bilhões. Realmente, se o mercado encolhe, é difícil ela ganhar market share, penetração de mercado. Agora, uma pequena ou média empresa, mesmo com as circunstâncias que não estão sob controle, essas circunstâncias atrapalhando, dá para ela fazer um bom trabalho. Ah, Marcos, mas é muito mais difícil. Ah, Marcos, mas o governo rouba, é um absurdo e tal. Aí o que eu estou trazendo de leitura e lição para mim, até com você aqui, é tirar um pouco o sentimento e ter essa inteligência, essa análise mais sábia, né? mais ponderada. Né? Não, mas está tudo errado, é muito injusto, tá? Mas o que eu posso fazer no meu negócio? Porque o mundo não vai mudar tanto assim, né? O Brasil não vai ser 20 vezes melhor ou 10 vezes melhor, independente de quem ganha aqui nessa próxima eleição. Né? Com essas condições de hoje, quer dizer, o cenário para o Brasil se tornar muito melhor do que está é muito difícil. Porque a forma de governo, o sistema de governo, o sistema político, tudo isso favorece que, primeiro, os piores cheguem ao poder e, segundo, que tomem as decisões erradas que vai prejudicar todo mundo. Mas o que você falou é preciso. O empresário que usa essa inteligência para blindar, de alguma forma, o seu negócio, mas para tocar o seu negócio, ele fica muito mais forte para pensar e agir diante de um cenário adverso. E se antecipar cenários adversos. Dá um exemplo concreto. Em 2019, eu lembro muito bem, existiam 3 propostas de reforma tributária na mesa. Eu, nas minhas palestras, desde então, eu sempre perguntava, desde o ano passado, desculpa, para cá, eu sempre perguntei, uma vez que uma delas foi aprovada, eu sempre pergunto nas minhas palestras, quantos empresários, lá em 2019, fizeram um estudo das 3 propostas para saber o efeito positivo e negativo de cada uma delas no seu próprio negócio. Primeiro, o segmento econômico como um todo e na sua empresa de forma particular. Ninguém fez isso. Qual o problema? Uma delas ia ser aprovada. Inevitavelmente, porque só tinham 3 em discussão. Bom, se você se antecipa usando
essa racionalidade, que independentemente do presidente da República, essa proposta iria avançar, você tem que estar preparado para os 3 cenários. E você teria condições também de, em razão do apoio político que cada reforma estava recebendo naquele momento, fazer mais ou menos uma projeção percentual de qual delas tinha maior possibilidade de ser aprovada. E aí, quando eu tenho essa visão preditiva a respeito da reforma, eu consigo já ajustar o que eu preciso para o meu segmento. Então, uma empresa do setor de serviços que foi a mais afetada, que será a mais afetada, à medida que essa reforma for sendo aprovada e for sendo colocada em prática, lá em 2019, esse empresário que tivesse feito essa análise, que é sobretudo política e não só econômica, teria se antecipado a tudo aquilo que ele vai ter que enfrentar agora. Então, essa é uma forma concreta de você raciocinar a respeito da política e fazer o que é melhor para o seu negócio. E é o que você falou, uma vez que há esse conhecimento, uma vez que uma empresa faz o que tem que fazer internamente, consegue minimizar os danos de uma decisão política que a gente não tem controle. Agora tem um outro aspecto que a sua pergunta me fez lembrar, Marcos, que é o seguinte, tem a escolha política pessoal do empresário. Essa escolha política tem que nortear, obviamente, as suas preferências e, eventualmente, o seu voto, mas essas preferências políticas também devem nortear a atuação desse empresário nos sindicatos de classe. E eu não vejo o empresário, de forma geral, se envolvendo nas atividades da entidade patronal. E o único meio político que o empresário tem de pressionar de alguma forma os governos, o Congresso e tudo mais, o governo, o legislativo, no âmbito municipal, estadual e federal, é por meio das suas entidades. E eu não vejo os empresários fazendo esse tipo de política que tem que ser feita de forma a não deixar que uma decisão política, uma decisão legislativa prejudique o setor como um todo, prejudique a economia como um todo, ou até mesmo apoiar de forma intensa alguma proposta que esteja na mesa. Por exemplo, eu não lembro de haver uma união nacional de empresários para encomendar e apoiar um projeto de reforma. Os empresários como um todo ficaram à deriva ali, esperando alguma dessas reformas efetivamente ser apoiada para depois dar o apoio ou não. Mas esse trabalho político também é fundamental, entende? Porque senão as coisas vão acontecendo e você fica ali só na defensiva. E aí, Bruno, porque assim, quando a gente escuta muitas vezes a mídia, um veículo, ou até vê um vídeo nas redes sociais, como discernir o que é fato do que é especulação, do que é extremização, né? E existe aí algumas recomendações para que o empresário, quando for buscar informação sobre política, ele não caia em extremismos, ou mesmo em mentiras, ou em narrativas, ao invés de fatos? Essa também é uma pergunta muito interessante e relevante. O que eu sempre sugiro, que não só o empresário, mas todas as pessoas que querem manter a sanidade mental, todas elas façam, uma vez que há interesse por alguma notícia, ou melhor, toda vez que há interesse por alguma informação que vem em forma de notícia, de um jornal que a pessoa assina, ou veio pela internet, ou veio por qualquer meio, essa pessoa pegar essa notícia e buscar a fonte da informação, a fonte mais qualificada da informação. Porque a imprensa, de forma geral, infelizmente, está muito enviesada. E o viés acaba escondendo muitas vezes qual é a informação correta. Então, você tem o fato que aconteceu, você tem lá o jornalista que foi lá apurar esse fato, que vai trazer para o jornal, e dependendo do viés do repórter ou do próprio veículo, a própria chamada, a própria manchete já vai ter esse viés, a favor ou contra algo. Então, para dar um exemplo concreto para ajudar a sua audiência, Marcos, é o seguinte. Saiu uma manchete num jornal de preferência que o empresário assina, tratando de reforma tributária. Imediatamente, em vez de ler a matéria, a reportagem desse veículo, pega
Essa informação que está no título, reforma tributária é mudança. Vai no site, se a votação está sendo na Câmara dos Deputados, vai no site da Câmara dos Deputados e lê a matéria da Câmara dos Deputados. Por quê? Os sites dos órgãos, das instituições políticas, Câmara dos Deputados, Senado, Poder Executivo, costumam ter uma matéria muito mais precisa e mais objetiva da informação que foi trazida. Então, ali ele consegue, de fato, pegar o que interessa, pegar a informação e não ficar refém do viés ou eventualmente até de uma notícia, um tom alarmista que o jornal traz. Entende? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se for uma notícia de outra natureza, que está rolando, enfim, aquele monte de coisa que chega no WhatsApp e tal, contra alguém ou a favor de alguém do âmbito político, vai na rede social daquele político sobre o qual o texto disse alguma coisa. Porque muitas vezes há um descompasso muito grande entre aquilo que saiu num site e aquilo que esse ator político escreveu na sua própria rede social. Então, nas reportagens ou nas informações que chegam e que há interesse, faça essa checagem, que é muito básica, é muito rápido de fazer. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, empresário, não perca tempo ficando lendo jornal. Não perca tempo se dedicando a jornalismo de forma geral. Porque entra num ciclo maluco de desespero, de preocupação que vai acontecer, que não vai, não é? O jornal vive desse apelo pelo leitor. Ele vive de determinadas escolhas de verbo, de adjetivo nos títulos e até no corpo da reportagem, dependendo do estilo do jornal, para atrair esse leitor por um lado ou por outro. E aí, dependendo do verbo utilizado, dependendo do adjetivo utilizado, dependendo da forma como a manchete é construída, cara, isso desperta, né, gatilhos psicológicos que faz exatamente isso que você descreveu. O empresário começa a ficar preocupado, aí perde um dia ali tentando imaginar cenários que às vezes nem vai ter um impacto muito grande na atividade dele. Mas ele entra num loop infinito de preocupação e isso acaba, obviamente, tirando ele do prumo. Então, assim, consuma a menor quantidade possível de notícia que você precisa, tá? Se você gosta do noticiário e tudo mais, tente só fazer essas correções. Acompanhe no dia a dia, mas já olhando o noticiário de uma forma mais racional, sensata e, portanto, estratégica. Não só para o leitor individual, mas para que você use de fato isso que você está lendo de uma forma positiva e produtiva na sua vida no dia a dia e também nos seus negócios. Tem algo que eu comecei a fazer lá na pandemia que me ajudou muito numa certa blindagem, que eu comecei a refletir, Bruno, e eu cheguei na seguinte conclusão. Se acontecer alguma desgraça, alguma notícia catastrófica, ou algo extremo, ou uma notícia muito importante que eu preciso saber, a notícia vai chegar até mim rápido. Eu não preciso ficar desesperado atrás dela. Então, por exemplo, na época da pandemia, vai abrir, não vai, tem a vacina, não tem. Então, assim, o Tarcísio vai sair ou não? Se o Tarcísio for sair ou não, quando a gente souber disso de maneira contundente, vai chegar até mim, né? Não preciso ficar, 2 horas por dia ou 5 horas na semana, que já é muito tempo. Ai, meu Deus, deixa eu ver, o Tarcísio sai ou não sai? E realmente as pessoas, às vezes, se inserem ali naquele enredo e entram num loop mental, querendo preencher aquele espaço, aquela informação, como se isso tivesse oculto em algum lugar. Eu acho que grandes acontecimentos vão chegar rápido para as pessoas, né? Elas não precisam tá buscando tanto assim. Eu acho que isso ajuda também nessa certa blindagem de você não ficar atolado ali na busca de tanta informação sobre o que vai acontecer ou não. E com inteligência artificial hoje, você pode programar o seu ChatGPT ou Gemini ou qualquer dessas IAs de preferência para que essa IA faça uma busca nos jornais disponíveis no Brasil ou internacional, dependendo da sua escolha, e que essa IA você consegue configurar prompts para que essa IA traga essa notícia e já separe informação de viés. Isso é possível fazer. Então quem gosta de acompanhar notícias ou quem quer, que acha necessário, pode usar IA a seu favor também nisso. Tá? E buscar, enfim, fonte de informações segmentadas, setoriais, que também esses órgãos
segmentados também costumam fazer essa curadoria, sim, sabe? Sim. E Bruno, eu tenho te acompanhado no Instagram e vejo que você tem informações muito bem embasadas, sólidas, é uma ótima fonte de informação. Então vou aproveitar essa qualidade de fonte de informação aqui e eu queria que você trouxesse uma análise do jogo político hoje que se desdobra no Brasil, né? Você tem aí alguns bons grandes governadores que podem sair ou não, essa expectativa, se o Tarcísio vem ou não vem, né? Se o PT tem força ou não. Enfim, o que você pode trazer objetivamente, né, numa análise desse cenário, desse jogo político que está acontecendo hoje no nosso país? Bom, o trabalho de cientista político é dar ordem à desordem. O que a gente faz tem um quebra-cabeça todo espalhado no chão, com peças faltando, e a gente, de forma quase artificial, a gente tenta refazer o caos para que a nossa análise faça sentido. Tá? A gente está vivendo já há alguns anos um momento de instabilidade política, desordem institucional, avanço de um poder sobre o outro, muito grave, muito sério. E isso, infelizmente, não é novidade na República Brasileira. A República Brasileira, como eu falei, insisto nesse ponto para que a nossa audiência perceba que a gravidade do que a gente está vivendo agora não é novidade na nossa história. Então, até de forma um tanto contra-intuitiva e um tanto, digamos assim, excêntrica, o fato de nós sabermos que essa instabilidade da desordem política não é novidade faz com que a gente consiga também olhar o momento presente com mais serenidade. Não é que a gente está saindo o Brasil era uma Suíça e se transformou nisso que a gente se transformou agora. O Brasil, de alguma forma, já era isso, de forma mais ou menos acentuada. Tá? Tanto é que é impensável que um país estável politicamente tenha, no intervalo de apenas 130 anos, que é a nossa república, um pouco mais, tenham sido criadas 6 constituições. 6 constituições. É um negócio impensável. Ou seja, o regime político, né, a república presidencialista se manteve ao longo dessa história, desde 1889 até aqui, e foram 6 constituições. Só essa informação já mostra o desequilíbrio e essa desordem. Se a gente for falar das mudanças de moeda, inflação e tudo mais, a gente vai ficar aqui e o podcast não acaba. Mas tudo isso para dizer que quando eu olho para o momento de agora, como para mim não é novidade do ponto de vista histórico, eu consigo olhar de uma maneira mais serena e tentar dar ordem a esse caos. Bom, em relação específica a esse problema atual que vai resultar no resultado da eleição, que vai resultar no resultado é bom, mas vai resultar na escolha e na própria eleição do ano que vem. Bom, por parte daquilo que se chama esquerda, que é um termo que eu não gosto de usar, mas enfim, a audiência vai perceber de forma mais clara, por parte da esquerda, o atual governo já... o que tudo indica, já escolheu o seu próprio candidato, que é o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, o que, considerando a sua própria trajetória, o atual governo, o fato dele ter sido preso e tudo mais, grande esquema de corrupção, mensalão e tudo mais, o fato dele ser presidente já é uma anomalia política. Tudo indica que ele será o próprio candidato à sua reeleição. Então, parece que no campo da esquerda isso já está definido. Até porque, e aqui eu faço um adendo, não há hoje nenhum quadro do PT com força política e projeção nacional pública que possa ser o candidato do Lula. Quando da eleição de 2022, havia uma expectativa no campo da esquerda e dentro do PT, ou pelo menos parte do PT, que o sucessor natural do Lula fosse o Fernando Haddad. Dado o cenário econômico desde o início, dado o fato de que o Haddad já virou o meme Tachad, dado a situação e a percepção de que percepção do brasileiro que a vida piorou, inflação aumentou e tudo mais, dificilmente ele seria um candidato viável. Bom, do lado do que se chama de direita, aí a complicação é maior. Por quê? O grande nome dessa direita, do ponto de vista eleitoral, é o Jair Bolsonaro, ex-presidente da República.
que já estava inelegível e depois foi condenado. Essa condenação ainda pode ser objeto de alguns recursos que não vão mudar o resultado. A discussão agora jurídica é muito mais se os advogados vão conseguir que ele cumpra a pena de prisão domiciliar ou numa carceragem da Polícia Federal, num presídio qualquer. Bom, o Jair Bolsonaro então está fora do jogo. Estando fora do jogo e sendo uma liderança política com muito voto, com muito apelo popular, ele é que será o nome a fazer o sucessor dele. Ele precisa então decidir quem vai ser esse nome. O nome natural, o maior nome hoje dessa direita, porque está sendo testado no Poder Executivo como no governo de São Paulo, foi um ministro muito bem avaliado. É um nome nacional porque rodou o país. Continua sendo um nome nacional não só pelo vínculo dele com o Bolsonaro, mas porque governa o principal estado da federação, em termos de pujança econômica. Então, o sucessor, em razão de todas as qualidades, com capacidade de vencer a eleição, é o Tarcísio. Não tem outro. Eu não digo que os outros não possam ser bons nomes. Eu digo que não reúne todas as condições que o Tarcísio reúne hoje, certo? O que aconteceu? Essa confusão toda, um dos filhos do Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, vai para os Estados Unidos, começa a fazer uma movimentação junto ao governo americano, o governo americano vem e tarifa o Brasil em 50%, começa uma série de movimentos para punir, via lei Magnitsky, os considerados inimigos, e de fato são, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se fosse só o uso da Magnitsky, do ponto de vista da população, poderia ser algo compreensível. Quando começa a tarifar os segmentos brasileiros, isso tem um impacto econômico, aí politicamente fragiliza essa parte que está ligado ao ex-presidente Bolsonaro. O que cria um problema para o candidato que o Bolsonaro vier apoiar. Aí o Tarcísio, em razão de toda essa confusão, porque já estava com o alvo na testa, pela imprensa, pelo atual governo, o governador de São Paulo, Tarcísio, decide publicamente dizer que não vai ser candidato, que vai ser candidato à presidência, vai ser candidato à reeleição. Né? Bom, não só eu que vou dizer isso aqui, mas todo mundo está dizendo que essa é simplesmente uma estratégia para tirar o alvo da testa. Né? Que, em razão dos acontecimentos, uma hora ele vai ser escolhido Você acredita nisso? Do Bolsonaro. É o que se desenha. Né? É o que se desenha, porque... Como eu falei, assim, não há outro candidato. O Ratinho Júnior, que pode ser um candidato forte, eu não o vejo como um nome nacional que você vá no interior do Piauí, interior de Pernambuco, interior de qualquer ponto do país, interiorzão, que você pergunte ao eleitor quem é Ratinho Júnior, que ele tem uma consciência de quem é e possa, portanto, votar. Do Tarcísio, eu sei que isso é possível. Que há esse conhecimento, entende? Então, quando você se torna um presidenciável, um candidato à presidência, você tem que ser um nome nacional para ter esses votos. Porque o voto ideológico, o voto numa determinada liderança política, são sempre, dentro do mapa eleitoral de votação, são sempre as franjas, 20%, 30%. Então nós temos hoje 20%, 30% que vai votar no Lula ou no candidato escolhido por ele, e 20%, 30% que vai votar no candidato escolhido pelo Bolsonaro. Quem define a eleição não são essas franjas, é aquela coluna do meio gigantesca. E essas pessoas votam de acordo com o quê? De acordo com a percepção que elas têm de que o atual governo que vai tentar a reeleição melhora a vida delas. Se piorou, aí tende a migrar para um outro candidato, no qual ela veja que esse candidato pode ajudar a melhorar a vida dela, a situação econômica. Né? E, portanto, toda essa leitura... com base na não escolha ainda do candidato da direita, deixa qualquer análise muito aberta. Porque se hoje nós tivéssemos Lula já declarado candidato, já definido como candidato à reeleição, e o Tarcísio já escolhido, a minha análise poderia ser uma análise muito mais adequada e muito mais segura, e falar de chances de um e de outro. Bruno, você acredita que essa candidatura anunciada do Zema... talvez também possa ser parte da estratégia de tirar o alvo da testa do Tarcísio? O Zema já tinha dado indicação que seria candidato, até porque está no Partido Novo. O partido quer ter o seu próprio candidato, já teve na eleição passada, que foi o Luiz Felipe Dávila.
meu querido amigo, e, portanto, o Novo tem um projeto também, né? O seu próprio projeto. E eu não tenho dúvida que todos os partidos vão ter o seu candidato, os partidos no campo centro, centro-direita, ou à direita. Então, pelo que se apresenta até agora, tá, Marcos? O Ratinho Júnior vai ser candidato, o Zema vai ser candidato, o Ronaldo Caiado vai ser candidato. Então, todos esses governadores que estão ali, provavelmente o Eduardo Leite, todos esses governadores que estão aí sendo cotados, provavelmente eles vão sair candidatos no primeiro turno. E depois, ali haverá uma convergência em torno de um nome. Se for o Tarcísio, isso também já está, como, digamos assim, já está no preço. Quer dizer, já está basicamente... isso, obviamente, não foi declarado publicamente, mas a gente já sabe que, passando o Tarcísio para o segundo turno, todos eles vão se unir em torno do nome do Tarcísio. E até isso é algo a se considerar para demonstrar força do Tarcísio, entende? Mas respondendo a sua pergunta, assim, o Zema vai ser candidato, assim como eu acho que o Ratinho Júnior será. Não é um movimento para ele depois declinar dessa candidatura, ser um vice do Tarcísio, nada nesse sentido. Não, eu acho que é mesmo um esforço dos partidos para terem a sua própria candidatura, mesmo que não tenham chances reais de vencerem. E todas as eleições presidenciais no Brasil entraram vários candidatos já tendo essa perspectiva da derrota, digamos assim. E por que os partidos fazem isso? Para ganhar um certo nível de consciência com o público eleitorado, ganhar força ou não, para anunciar a legenda, dar uma força para a legenda? Tudo isso, para aproveitar uma tensão nacional em torno do tema para se colocar no jogo. Colocar o partido, colocar o nome. E também tem o aproveitamento do fundão eleitoral aí na história, né? O fundão eleitoral está aí, enfim, de qualquer jeito, né? Mas Mas um partido que não anuncia candidatura não vai aproveitar a verba do fundão eleitoral. Mas assim, no fundo, assim, só usar a verba não é o apelo maior, entende? É usar a verba pensando numa estratégia política para ter algum ganho. Sim. E o ganho não é a vitória na eleição. Se você não tem a perspectiva da vitória. É você mostrar para o Brasil inteiro, num debate nas grandes emissoras da televisão, que o seu partido existe, em primeiro lugar. Se for um candidato que o partido aposta nele e ele não tem chances nessa, você já anuncia ele para a eleição seguinte, ele de repente vir para deputado ou senador, para tornar esse nome conhecido, inclusive no seu estado, para depois ele possa se eleger para o Congresso, eventualmente até para o governo do estado, do seu próprio estado, e depois vir com mais força numa candidatura presidencial futura. Então, é construir o nome e, ao mesmo tempo, divulgar o nome do partido como uma alternativa política. Ou seja, como se fosse uma partida de xadrez e tem um primeiro movimento ali. Exatamente. Que eu tô supostamente tendo uma derrota, mas, na verdade, isso é pano de fundo para toda uma movimentação, né? A derrota, nesse caso, nem é colocada. É um ganha-ganha. Sim. Porque a derrota já está precificada. Bruno, vou usar uma metáfora forte aqui, Vamos lá. Se colocassem uma arma na sua cabeça, supondo que o Tarcísio já tivesse anunciado a candidatura dele, da Tarcísio ou da Lula? Se você tivesse me perguntado isso, nós estamos em outubro. Se você tivesse me perguntado isso até antes do tarifaço, no dia anterior ao tarifaço, eu ia dizer que a grande possibilidade de vitória era do Tarcísio. Claro que eu jamais ia cravar um resultado, porque política as coisas podem mudar de véspera. E a própria história da política brasileira já mostrou isso. Falando de história, você falou, o PT tem tradição de reeleição, né? Presidencial. O presidencial, todos os presidentes que concorreram à eleição, a partir do fim do regime militar, venceram. Quem quebrou isso foi o Bolsonaro em razão dos seus próprios erros. Fernando Henrique venceu a reeleição. Todos os presidentes foram reeleitos, exceto o Bolsonaro. Exceto o Bolsonaro. Porque quando você está com a máquina pública na mão, você tem um ativo poderoso que nenhum adversário tem. Entendeu? Bom, se fosse até um dia antes do tarifaço, eu diria que a possibilidade do Tarcísio ganhar era muito grande, porque eu não via e não vejo nenhuma possibilidade
até o momento que a gente grava essa conversa, de o governo fazer qualquer correção de rumo para melhorar o que quer que seja. Por outro lado, eu acho que a tendência é piorar ainda mais, em termos de decisões equivocadas, em termos de deterioração da economia, em termos de deterioração da força política. Até então, a popularidade do Lula estava caindo, assim, caindo. O tarifaço e tudo que veio a reboque, e esse tarifaço sendo colado na imagem do Bolsonaro em razão do trabalho dos apoiadores de Bolsonaro e do filho, acabou criando um problema. E tanto é que a última pesquisa que apareceu, o Lula deixou de cair, né, e cresceu um pouco. Então, assim, a política é tudo muito dinâmico. É para mudar, principalmente quando se muda para pior. É para prejudicar um adversário, por exemplo. E, bom, essa era a minha análise. A partir de então, Marcos, e considerando que a gente sequer tem o Tarcísio como candidato anunciado, está muito difícil. Aí você me pergunta, bom, se acontecesse isso tudo e o Tarcísio já tivesse sido anunciado candidato, aí a coisa estava mais difícil, o Tarcísio. Eu já não conseguiria já cravar ou ficaria mais em cima apostar nessa possibilidade. Aí, o que eu diria, não sei se isso seria ficar em cima do muro, mas haveria possibilidade mínima de qualquer um dos dois ganhar. Uhum. Então, ia ser muito no detalhe, ia pesar muito ali às vésperas da eleição, ou principalmente a partir de janeiro, como é que a economia brasileira estava. Esse é um ponto, tá? Porque hoje a eleição no Brasil não se define só por economia, tá? Como era no passado, mas também de que maneira haveria esse embate político entre o Tarcísio, se já tivesse sido candidato, de que maneira ele ia se posicionar para criticar o atual governo, de que maneira ele ia posicionar para defender pautas positivas do seu governo se fosse eleito, e de que maneira que o PT e o próprio Lula iriam se posicionar para atacar o adversário. Porque a artilharia viria pesada, como eu acho que virá se o Tarcísio decidir e for decidido, digamos assim, ser o candidato. Tá? Então, eu não... No momento de hoje, ano que vem a gente pode voltar a conversar, eu não conseguiria saber quem tem a maior possibilidade de vitória, Tarcísio ou Lula. E esse jogo político, ele é mais definido... o quê? Uns 4, 5 meses antes da eleição? Ou bem antes, ele é só anunciado antes, mas tudo foi conversado com uma boa antecedência? Quando para definir candidato? Definir candidato e ter um prognóstico, né? Claro que tudo muda, né? Mas se ter um prognóstico um pouco mais... com mais fundamentos, pelo menos. Tá. Né? Bom, em termos de definição de candidato, pelo momento político do país, a decisão mais inteligente e estratégica dessa direita seria já ter o Tarcísio como candidato anunciado. Assim, isso está muito claro na minha cabeça. Por quê? Porque já conseguiria trabalhar desde agora ele como candidato, ele como sendo um candidato anunciado, fazendo críticas adequadas, corretas e contundentes contra o atual governo, e, ao mesmo tempo, já começar a dizer o que ele poderia fazer para corrigir o rumo do país, entende? Com isso... Ou seja, ele já começaria a campanha dele. Já começaria a campanha... Ganharia meses de campanha. Ganharia... Se tivesse começado antes, 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, ou 1 ano. Mas, por outro lado, também ele fica em evidência e vai ser mais atacado. Fica em evidência, só que assim, esse negócio do ataque, se você sabe trabalhar o ataque vira a seu favor. Quanto mais você é atacado, mais você está em evidência. E quanto mais você usa o ataque para responder de forma estratégica, melhor você se posiciona no jogo. Então, assim, você ter um alvo na testa, quando você já é um candidato declarado, você consegue trabalhar isso de forma estratégica. Quando você não é o candidato declarado, você só tem o ônus de ser o possível candidato. Porque você sequer consegue se defender. Entende? Então, se for o Tarcísio, talvez a direita esteja errando
Por não ter... já atrasou. E o que você acredita que está impedindo esse anúncio do Tarcísio? Será que tem uma possibilidade da Michelle aí, ou algum arranjo entre os governadores? Eu acho que, em primeiro lugar, isso diz respeito muito mais à família do Bolsonaro que a todo o resto. Eu acho que se fosse pelo próprio partido do presidente, o partido o PL do presidente e o partido do Tarcísio, liderado pelo Kassab, esse trabalho o nome já teria sido definido e o trabalho já teria começado, já teria iniciado. Inclusive com articulação com os prefeitos dos municípios do país, onde os dois partidos têm relevância e capilaridade, entende? Então esse trabalho já começaria pelos municípios, entende? Que é uma forma muito estratégica de você ter apoio e converter voto nos lugares. E eu acho que o grande problema, que é a razão do impasse, é, primeiro, se antes da condenação pela inelegibilidade o Bolsonaro já começasse a falar qualquer coisa, criaria um problema para ele. Depois da inelegibilidade, ele colocar já o sucessor, dizer, pô, mas então você já está desistindo do jogo? Até esse momento, eu entenderia, embora discordaria dessa estratégia, porque eu acho que é furada, o Bolsonaro continuar num papel ativo ainda com essa expectativa e assim movimentar sua militância e sua base. E os eleitores que votariam nele de qualquer maneira ou aqueles que estão insatisfeitos com o atual governo e votariam no adversário. O problema é que, como a inelegibilidade já era algo irreversível e depois ainda veio a condenação, agora é o quê? Está trocando tá trocando um possível apoio, o anúncio do Tarcísio candidato, pela anistia completa, que é uma pauta que não vai avançar. Entende? Então ficam tratando de coisas que, do ponto de vista eleitoral, não tem relevância para eleger o partido. Essa discussão tem outro tipo de relevância, tá? Não estou dizendo que essa discussão é irrelevante, pelo amor de Deus, não é isso. Só que quando você vincula as pautas, para o eleitor comum isso não faz o menor sentido. Ele sequer consegue entender isso. O que ele consegue entender hoje a direita não tem candidato. Hoje, se ele foi eleitor do Bolsonaro, se ele continua sendo, e está só esperando o Bolsonaro definir o seu candidato, ele fica perdido. E cria, dependendo do tipo do eleitor, cria ainda a ilusão de que o Bolsonaro vai conseguir ser anistiado e ser candidato. Entende? Porque essa hipótese não vai acontecer. É quase nula. Não vai acontecer. Para essa eleição, não vai acontecer. Quer dizer, a única possibilidade era Tarcísio vencendo, mudando o Congresso, aí o Congresso entendeu uma outra coisa, aí entra uma briga com o Supremo, enfim, mas essa discussão só avança se entra um candidato do Bolsonaro. Exato. Mas mesmo assim o STF não vai mudar. Continuaria sendo um problema. Mas respondendo de forma objetiva a sua pergunta, né? O entrave hoje é a família Bolsonaro. A começar pelo Jair. Então, e será que na conversa ali existe a possibilidade de se ter ali a sugestão da Michelle sair como candidata? Eu acho difícil. Cara. Não digo que, por exemplo, o Bolsonaro não queira. Mas assim, que apoio político ela ia ter, né? Comparado ao Tarcísio, por exemplo. E ela carrega a rejeição do Bolsonaro e o Tarcísio não carrega tanto assim. Né? E tem um outro ponto, né? Eu tenho minhas dúvidas sinceras se ela conseguiria o apoio desses governadores sobre os quais conversamos aqui para ver essa aliança no segundo turno em torno desse nome. Eu realmente não sei. Agora, na perspectiva do Tarcísio, também não tem algo do tipo um caminho mais seguro para a presidência da República? Então, eu me reelejo governador do estado de São Paulo, um índice de aprovação altíssimo, preparo ainda mais esse terreno para ter uma segurança maior de assumir a presidência ali em 2030, não 2026? Olha, eu não tenho dúvida que, do ponto de vista do Tarcísio e de qualquer pessoa que não seja ele que pudesse fazer essa escolha, o melhor era, e eu como residente na cidade de São Paulo e coração de espírito paulistano que eu tenho, eu preferiria que o Tarcísio continuasse como governador. Bom, então isso é uma preferência dele. Talvez o próprio Tarcísio prefira isso. Reeleição garantida
e tem aí depois, pós-eleição, 4 anos para se colocar ainda mais forte no jogo. Só que política, muitas vezes, você, como político, é obrigado a aceitar as circunstâncias. E as circunstâncias hoje, qual é? Repetindo, o campo da direita, ou centro-direita, não tem um candidato com a força que o Tarcísio tem. Total. Ponto final. Total. O único candidato com força e com os apoios, a começar pelo apoio do Jair Bolsonaro, dos governadores, grandes partidos, capilaridade nacional, é o Tarcísio. E eu acho que está realmente... a decisão é do Bolsonaro, né? Se é o Tarcísio ou não, claro, com a influência familiar e todos os entremeios que devem estar acontecendo ali, né? Exato. A decisão, afinal... Ô Bruno, e a questão... por um lado, a inflação aumentou, a população tem mais dificuldade de fazer o supermercado. Por um outro lado, tem um pacote de bondades agora numa estratégia eleitoreira do PT. A base da pirâmide, ou seja, o trabalhador ali comum, enfim, né, na sua luta diária. Beleza, ele recebeu uma isenção de conta de luz, tem alguém da família que recebe um Bolsa Família, mas, poxa, no supermercado o dinheiro não está rendendo. O que é mais forte, sabe? Será que uma coisa neutraliza a outra ou não? Não sei se eu estou me fazendo entender aqui, sim. Né? O tão quanto a piora da economia dói na população, e mesmo que haja aí um pacote de bondades, alguns vão estar propensos a uma troca de governo, independente de qual será o candidato de direita ou de centro-direita. Eu acho que sim. E vejo um dado interessante e que corrobora isso que eu vou dizer agora. No segundo turno da eleição de 22, o Bolsonaro conseguiu aumentar voto no Nordeste, que é um reduto eleitoral forte do PT, especificamente do Lula. Isso quer dizer o quê? Que aquele eleitor fiel do Lula, que era muito grato por causa do Bolsa Família, esse eleitor que era jovem ou adulto no passado, ou envelheceu muito, ou faleceu e deixou os filhos que já cresceram com uma outra mentalidade. E conseguem perceber a política e essa correlação ou relação de causa e efeito na sua própria vida de uma forma diferente. E tudo para dizer que o governo federal criar um monte de despejar dinheiro na economia, criar um monte de medida artificial para minimizar o impacto da situação econômica de fato e ajudar essa população mais pobre, eu não acho mesmo que hoje tenha o efeito eleitoral que já teve no passado. Eu acho que mesmo que essa pessoa dependa, e aí é um problema geral no Brasil, né, dependa dessa ajuda do governo, ele não necessariamente vai votar no governo de turno porque teve essa ajuda. Senão, muita gente teria votado no Bolsonaro, porque o Bolsonaro, durante a pandemia, criou lá, junto com o Congresso, botou muito dinheiro para ajudar as pessoas, né? E mesmo assim ele foi derrotado. Então, eu acho que nesse sentido, parte da população brasileira está mais madura nesse sentido, entende? Então, isso não define essa ajuda, né? Para minimizar a situação, não define mais uma eleição. Por outro lado, essa percepção, como você falou, chegar no mercado, eu comprava até um ano atrás 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, essa carne, eu já não consigo comprar mais essa carne, eu tenho que comprar uma outra carne mais barata, já não compro mais 4 quilos de feijão e arroz, tenho que comprar 3 ou 2. Isso, para o governo que está no poder, é matador. Isso faz perder uma base eleitoral. Faz perder, eventualmente, perder a eleição, né? Perder a eleição. E tem outras coisas que podem manchar ainda mais a imagem do governo. A gente ainda está para saber o resultado dessa investigação pela CPMI do roubo lá do INSS, né? Então, se vier a informação que tinha envolvimento do atual governo nessa coisa do roubo, isso para o aposentado ou para alguém do familiar do aposentado que foi roubado aí esses anos sem saber, isso tem um efeito eleitoral também muito pesado. Então, assim, Marcos, uma eleição, principalmente presidencial, para um candidato perder ou vencer, é uma série de elementos que, conjugado,
vão explicar a derrota ou a vitória. Não é um fator só, entende? É multifatorial. Né? E a economia, repito, não é mais o elemento mais importante para a definição de voto. A economia a situação da economia, estando ruim ou estando boa, não é mais o critério único e preponderante para a definição de voto. É importante... Isso da perspectiva macro da eleição ou no individual do eleitor ali? No individual do eleitor, que vai depois se traduzir na quantidade de votos que cada candidato teve. Quais são os fatores, então? A empatia com aquele candidato? Não é nem isso. A questão política, ou seja, minha vida melhorou, piorou. Mas isso é econômico, minha vida melhorou, piorou. Isso, Não, vou citar todos eles, né? Para dizer que não é só esse. Tá? Então a questão econômica continua sendo importante, mas não é mais a única e exclusiva. Tá? Não é a mais importante. Antes talvez tinha um peso 80%, caiu para 40%. Exatamente, 50%, ou 30%. Ou 30%. Então, além desse fator econômico que continua sendo importante, tem o que se chama de pautas morais. Como aquele candidato se posiciona e defende ou rejeita determinadas questões do ponto de vista moral, que eu defendo e esse candidato ou esse presidente em curso, ele rejeita ou ataca. Esse fator, vamos chamar de pauta moral, se tornou um ativo ou um passivo para o candidato à reeleição ou um candidato que vem. Tá? Porque isso conecta diretamente com o eleitor. O eleitor que é religioso, que não é religioso, mas que tem muito certo na cabeça dele, no coração, quais são os princípios que ele defende e, portanto, ele tenta se aproximar do candidato que defende esses próprios princípios. Se o candidato defende de forma verdadeira ou legítima é outra história, tá? Mas esse eleitor precisa se reconhecer nesse candidato também sob esse aspecto. Bom, ligado a isso, você tem escândalo de corrupção, que vai aumentar essa sensação de identificação ou de rejeição a partir dessa ideia moral e ética. Ou seja, se esse governo permitiu que... Estou falando por hipótese, tá? Se esse governo permitiu ou tem alguém do governo envolvido nesse roubo dos aposentados, isso é uma questão ética e moral poderosíssima, que acentua a rejeição em relação ao atual governo. Como foi uma das razões da derrota do Bolsonaro. Então, teve muita gente com quem eu conversei, inclusive, que não votou no Bolsonaro por uma decisão ética, em razão das declarações do Bolsonaro durante a pandemia. Em relação à cloroquina, vacina... Em relação a dizer que é gripezinha e tudo mais. Ao tratar das mortes no início, tratar da forma mais inadequada possível, para usar aqui um eufemismo. Então, gente que não é eleitora do PT. Sim, o Bolsonaro criou muita rejeição. Criou muita rejeição. Por isso que você diz que o Lula não ganhou, ele que perdeu, né? De certa forma. A quantidade de abstenção, ou seja, pessoas que não foram votar, foi altíssima na eleição de 2022. Altíssima. Aí quando você só... Então, qual mais alto em relação à média ou à penúltima eleição? Não, foi muito maior. Foi muito maior. Pelo que eu me lembro, 33 milhões de brasileiros. Foi muito maior. Porque assim, havia sempre um padrão de abstenção, né, junto com nulo e branco. Então, você tem nulo e branco numa categoria, a abstenção na outra. Né? O nulo e branco é o sujeito que vai até a mesa de votação e decide votar nulo e branco. A abstenção é o sujeito que nem vai votar, porque rejeita os dois candidatos e às vezes rejeita um mais do que o outro, mas aquele outro que ele rejeita menos, ele não foi, no caso do Bolsonaro, em razão disso. Muita gente falou comigo isso. Eu não fui porque um parente morreu. Você, como é que... Um parente meu morreu, esse presidente falou isso? Eu não aceito. E não foi votar. Que, aliás, é outra discussão que ninguém está fazendo. Nem os candidatos, nem ninguém. Eu não ouvi ninguém fazendo. Eu não ouvi nenhum político falar para essa população que se absteve, não foi votar, ou que votou no Lula e branco. Eu não vejo ninguém falando para essa... Tem uma oportunidade aí, né? Tem uma oportunidade gigantesca. São milhões de eleitores. E que pode acontecer... na próxima eleição, ter um grau de abstenção também muito alto, a depender do candidato da direita, por exemplo. Ou eles serem bem decisores aí para quem vai ganhar ou não. Né? Eles serão decisivos, mesmo que escolham não votar, que foi o caso da eleição Lula e Bolsonaro. Eles foram decisivos,
em alguma medida, para que o Lula vencesse e o Bolsonaro perdesse. Bruno, 2 pautas que eu quero trazer aqui para a gente ter um pinga-fogo, tá? O Brasil vive uma ditadura do judiciário, sim ou não? Cara, o problema do sim não é isso, né? Ditadura, esse termo ditadura, ele tem uma concepção na teoria política muito específica. E há ditadura sempre que essa ditadura é estabelecida pelo poder central, portanto, poder executivo. Quando se fala de ditadura do judiciário, o que está se pegando é um termo e usando quase que como uma analogia para uma outra coisa muito diferente. Então, eu não gosto desse termo ditadura judiciária porque ele não explica o que está acontecendo. E ao não explicar o que está acontecendo, ele provoca muita confusão. Esse é um ponto. Então, por isso que o termo, para mim, é muito equivocado. Porque, de alguma forma não, ele não explica o que está acontecendo e atrapalha toda a compreensão do que está acontecendo. E o que está acontecendo no Brasil é muito grave. No caso do STF, é o STF invadindo a competência do Poder Legislativo e Executivo. É pior, provocado pela política, porque o STF não pode simplesmente tomar uma decisão de punho próprio. Todas as vezes que o STF toma alguma decisão que invade a competência de um outro poder, como foi o caso do IOF, recentemente, que o Congresso vota, um partido político entra com uma ação no STF, o STF vai lá e derruba uma decisão no Congresso. Isso é inacreditável, Marcos. Isso é inaceitável. Isso não pode acontecer. Não pode um Congresso eleito pela população, por pior que seja, ter uma votação legalmente desenvolvida, com todo o processo, respeitando todo o processo legal para que esse projeto de lei se tornasse lei pela votação, e aí vem um outro poder dizer que não, aquilo não vale. Isso é absurdo. Isso não pode acontecer. E isso vem acontecendo nos últimos anos em várias matérias. E aí tem um problema adicional, que quem provoca o STF para tomar essas decisões é um partido político ou um político. O STF, o que deveria fazer nesse caso? A competência para definir essas questões é originária. Ou seja, se o Congresso criou esse problema, o próprio Congresso... Então não é você, deputado ou senador, que tem que vir aqui bater na porta do STF para decidir isso. Como o STF decidiu ser protagonista do jogo político, o que não poderia fazer, o STF vai dando decisão, e o poder vai aumentando. Então, o STF, sim, tem extrapolado as suas competências por um lado e, por outro lado, agido de forma autoritária. Contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de forma geral. Mas isso, considerando o que significa ditadura, você não pode aplicar esse termo ditadura judiciário. Existe um autoritarismo, um excesso, isso tudo está invasão nos poderes. Isso tudo está acontecendo. Isso é grave. Esse é o problema. Isso é muito grave. Qual é o processo para que se haja o impeachment, né, do presidente do STF? Precisa de... Bom, para um ministro do STF, basta que no Senado o senador consiga, né, o apoio necessário para colocar em votação. E para ser colocado em votação é o presidente do Senado que tem que tirar aquilo da gaveta e botar para votação. Porque não adianta... São 81 senadores. Se 80 senadores quiserem que haja uma votação por impeachment de um ministro, esse um senador, o último senador, né? O senador 81... Ele tem que dar andamento no negócio. Ele tem que colocar para votação. Se ele não quiser, ele engaveta o negócio. Engaveta, e já aconteceu isso várias vezes, né? Aliás, o impeachment da Dilma, vários deputados fizeram vários pedidos que foram sendo engavetados. Até que o Eduardo Cunha se torna adversário e inimigo político da Dilma e ele coloca em votação. Então, além de ter que haver dentro do Senado um movimento de senadores para fazer o pedido de impeachment, o presidente do Senado tem que colocar esse pedido para votação. E esse presidente do Senado não vai fazer isso. E aí, do ponto de vista político, como é que se resolve? É que o Senado tenha, na sua presidência, alguém que não tenha medo de fazer o que deve ser feito. Porque correções de rumos, isso tem que existir. Tem que existir. E aí vem uma discussão muito grande a respeito até
da composição do Supremo, da forma de escolha dos ministros do Supremo, tudo isso. E é preciso sempre ter em mente uma coisa muito importante, Marco, é o seguinte, o STF é também um poder político. Não é um poder eminentemente jurídico e técnico, como a maior parte das pessoas tende a ver. Não se via o STF como sendo uma instituição política, porque o STF, durante a maior parte da sua história, se comportou como um órgão, sobretudo, técnico, jurídico. Mas nunca foi um órgão eminentemente técnico ou só técnico. Também são três poderes políticos. Os ministros, alguns deles são escolhidos por políticos, né? Não, isso que eu ia falar. Todos os ministros do Supremo são eleitos de forma indireta. Eles são eleitos. Eles são escolhidos, primeiro, pelo presidente da República, que vai fazer a indicação, e depois a sabatina no Senado. É um processo de eleição. Essa eleição não é feita pela população, por voto direto, mas é um tipo de eleição. Então, até a ascensão ao poder desse ministro é por meio de uma eleição. E isso tem que ficar muito claro para que a gente saiba também que, portanto, o STF é um poder político, que os ministros julgam também com esse olhar político, e a gente acabar também com essa ilusão, né? Até para saber como lidar em relação ao STF, se você tem uma questão jurídica no STF. E não ficar iludido que a questão vai ser resolvida só do ponto de vista técnico. Quando que a gente tem uma próxima mudança na presidência do Senado? É junto com as eleições legislativas? Do Senado teve agora, eu acho que só... Eu não sei se tem eleição do Senado no ano que vem. Eu não lembro, Marco. Eu não lembro. Pode ser uma luz no final do turno essa virada aí. Com a entrada do novo presidente, independente de quem seja, quantos ministros saem, quantos assumem? Como que fica a composição do STF, após a próxima eleição? O Bolsonaro escolheu 2 e recentemente, já nesse governo, o Lula também fez a sua escolha, né? Acho que são 2, 3 ministros, né? Que depende da janela, né? Depende da janela. Eu não sei, eu não lembro, por exemplo, agora, qual é aquele ministro que, em razão da idade, vai ter que se aposentar, entendeu? Por isso que eu acho que são 3, se não me engano, porque o próximo presidente vai... eu não lembro. O próximo presidente vai quantos, em 4 anos, né? E contando o ano que vem, quantos... Eu realmente não lembro essa informação. Mas continuando nosso pinga-fogo aqui, você confia... Não tem nem... Desculpa, mas... eu tinha que explicar isso nessa dimensão para... Senão, às vezes, a resposta fica rasa e sem fundamento e gera esse desespero, essa falta de entendimento que não é positiva, né? Dá para confiar na justiça eleitoral brasileira, no TSE? Porque eu já ouvi empresários dizerem, não confio mais na justiça. Quem ganha eleição no Brasil não é mais o povo. Cara, você vê que outra discussão complicada. Eleição no Brasil, desde a primeira, sempre foi sujeita à fraude. Então, quando era... Eu lembro nitidamente, quando era eleição em papel, os partidos políticos tinham direito a levar fiscais para a sala de apuração. Eu não sei se você tem essa memória, mas eu lembro nitidamente as emissoras de TV mostrando como eram. Eram uns ginásios de esporte gigantescos, com as mesas assim, e os caras abrindo as urnas e fazendo contagem, e uma multidão em volta que eram os fiscais indicados por cada partido, para ver. Cara, sempre foi fraudulento. Entende? Assim, a minha resposta sempre em relação a qualquer instituição política, eu não tenho nem 100% de certeza ou de confiança e nem 100% de desconfiança. Entendi. Porque se me disser, a justiça eleitoral, por exemplo, é falha nisso ou é correta nisso? Então, se o ministro Supremo chegar para mim e falar assim, não, a justiça eleitoral é isso, tecnicamente, você tem que me convencer e eu vou te colocar questões que vão colocar em causa essa certeza. Uma das quais não ter auditoria independente. Se a outra pessoa chega e diz, não, eu não confio em nada do sistema eleitoral. Eu falei, bom, você não confia em nada do sistema eleitoral, beleza, não confia na urna. E você está fazendo campanha para um candidato por qual razão? Porque para mim não faz sentido. Pois é, ficou uma incoerência, né? Se você está fazendo campanha para um candidato, se o seu candidato foi eleito na eleição presidencial, é um modo de confiar Quer dizer, se você não confia em nada, nem saia de casa, mano.
Porque você tem certeza que seu voto está indo para outro candidato. 7 e 8 de fevereiro de 2026 vai acontecer o Acelerador Experience. Para você fazer 2026 um ano espetacular para a sua empresa. Eu estarei no palco desse evento junto com Roberto Justus, Caíto Maia, Natália Beauty, Érico Rocha, grandes nomes do mercado para acelerar a sua empresa. Clica aqui para comprar um ingresso e levar 2 para o Acelerador Experience. E aí talvez realmente aí nem se justifique ficar no Brasil, né? Não confio em nada, nada presta, nada. Mais um pinga-fogo. O Brasil no longo prazo, 2, 3 décadas, tem futuro? E entenda por futuro, um bom nível de melhoria? Eu acredito muito no Brasil como sociedade, porque o Brasil historicamente dá mostras de ter uma parcela da sociedade muito comprometida, que quer avançar, que quer conhecer, que quer fazer as coisas, a despeito do entorno. E é preciso sempre olhar a nossa história com algum parâmetro. O Brasil que eu cresci, que eu tenho memória, é o Brasil dos anos 80. O Brasil dos anos 80, o Paraguai era o nosso maior fornecedor de tecnologia e produtos, incluindo bebidas. Esse foi o Brasil que eu peguei. Era um Brasil que, aos olhos de hoje, é um Brasil irreconhecível, de tão ruim que era, do ponto de vista econômico, estrutural e político. Então, nesse sentido, e tendo esse parâmetro, o Brasil de hoje está muito melhor. Muito, muito. Inacreditavelmente melhor. No Brasil dos anos 80, você não seria o empresário que você é hoje. Não seria. Esse mercado que você tem hoje não existiria. Você não teria computador aqui. Você não teria carro para comprar, carro importado. Tudo isso para dizer que o Brasil tem muito problema, o Brasil tem muita miséria a ser resolvida, boa parte da população, milhões de brasileiros não tem saneamento básico. Então a gente tem que discutir desde esgoto correndo a céu aberto, escola precária, estrutura física, ensino, violência, tráfico nas escolas, até o ordenamento político e jurídico. Então, assim, eu acho que a gente avançou muito. Eu acho que pela qualidade, pelo menos parte do nosso povo, a gente tem todas as condições de voar, porque se a gente consegue prosperar, mesmo nesse caos em torno, imagina se a situação fica mais ou menos normalizada. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte é, eu não tenho nenhuma ilusão a respeito de uma melhoria no sistema político, nos eleitos. Quando digo melhoria, sim, um período de melhoria constante sem quebras, tá? O que eu acredito que pode acontecer é, você tem ali, tratando de governo federal, um bom candidato, um bom presidente que faça ali um bom trabalho durante 4 anos, depois vem uma desgraça completa e aí arruína tudo, a gente passa 4 anos tentando se recuperar e volta esse movimento. Esse tá? sobe e desce. Por quê? E aí, um problema estrutural. A República Presidencialista no Brasil, falando em termos de forma de governo e regime político, ela já se mostrou um fracasso histórico. Então, eu não posso cair no auto-engano de dizer que algo que está dando errado do ponto de vista político vai dar certo amanhã. Imagina que você tivesse uma empresa, imagina a nossa audiência, tem uma empresa que deu prejuízo durante 10 anos. Você vai achar que vai dar lucro nos próximos 10 anos. Se você não mudou nada. Então, eu continuo com a mesma operação, eu continuo com a mesma gestão, eu continuo com os mesmos funcionários e eu acho que no 11º ano vai dar certo. O que eu entendo do seu ponto é assim, por mais que ganhe um ótimo candidato nas próximas eleições, né? E na minha opinião o Tarcísio é um desses ótimos candidatos, a base estrutural do sistema político continua a mesma, né? Então você tem uma melhoria imediata, mas você não mudou as variáveis estruturais, então você pode voltar a ter ali depois uma alternância para um governo ruim e tal, enfim. Então E isso prejudica, inclusive, E aí eu acho que o erro das pessoas é a história do salvador da pátria, né? Isso aí vai vir um salvador da pátria, ele vai até melhorar a economia, mas ele não vai mexer na base estrutural, né? É bem um trabalho de muito longo prazo. Ele não tem nem condições, quer dizer, o presidente da República não tem condições de fazer essas reformas e eventualmente até uma mudança de forma de governo. E aqui considerando que eu sou declaradamente monarquista, então, que é para outro dia, mas
Isso precisa de, quer dizer, uma aliança de elites políticas, econômicas, culturais e da população. Mas, enfim, dado o que a gente tem, até um ótimo presidente no poder, ele vai encontrar obstáculos, porque a máquina pública está repleta de incentivos negativos e entraves a um bom presidente. E aí, por exemplo, o presidente não governa sozinho, né? Não. É a história do legislativo e tudo mais, tá? Pra gente fechar, Bruno. Vamos lá. Recentemente, caminhou na Câmara a proposta de se isentar o imposto de renda para as pessoas que ganham até 5 mil e de se tributar os dividendos para a distribuição de lucro para pessoas físicas, né? Quem distribui mais de 50 mil no mês, pagar 10% de imposto. Eu sei que isso já passou na Câmara e você acredita que essa medida realmente vai entrar, ela vai sofrer alterações, os empresários podem começar a se preparar aí no planejamento tributário, porque isso é uma realidade que vai acontecer ou não, ainda tem muito pano para manga. Não, é uma realidade, o Senado vai aprovar. Não tenho dúvida. Tanto é que a Câmara estava demorando, o Senado se antecipou, votou um próprio projeto de lei que não lembro se já foi encaminhado para a Câmara, mas vai passar. Vai passar. Agora, essa discussão já está rolando pelo menos de tributar dividendos desde que o Lula, o dia seguinte à eleição. Então, o início do governo já foi dito, isso também não é surpresa, né? Então, esse é o tipo de coisa que os empresários já deviam estar, já ter planejado algum tipo de solução. E aí o aspecto problemático dessa história é ótimo. Quanto mais gente isenta de imposto, melhor para a pessoa e melhor para o país. Então, eu até acho que devia zerar o imposto de renda. Se está tributando consumo, vai tributar renda também por quê? Não, ou escolhe uma coisa ou outra. Mas isso não vai acontecer, especialmente nesse governo, porque o governo é gastador e é tributador. E não vai fazer nenhuma coisa, não vai reduzir imposto, também não vai reduzir o gasto da máquina pública. Então, a minha proposta de imposto de renda era eliminar com o imposto de renda. E aí, quer dizer, você subiu a faixa acima de 5 mil reais, ou seja, o brasileiro quando prospera, ele é punido. Então, o próprio governo transmite uma mensagem que é muito ruim. Olha, até aqui eu vou deixar você prosperar. A partir daqui, se você prosperar, eu vou vir pesado em cima de você. Então, imagina, você tem um governo gastador, você tem um governo inconfiável, você tem um governo que tributa demais, ao mesmo tempo que o governo diz, se você enriquecer, eu vou pegar parte do seu dinheiro e você não vai ter como reclamar. Então não tem jeito, vai passar. É por isso que o empreendedor no Brasil, eu defendo, ele tem que ser mais preparado ainda, né? Tem que ser mais preparado. Quanto mais, e quando eu falo preparado, não é só tecnicamente no negócio, mas emocionalmente, espiritualmente, se cercar de pessoas e para poder conseguir operar bem as variáveis que ele controla, que ele influencia. Porque eu sempre falo, né? O mercado só piora, a inflação só aumenta, o ambiente externo ele só cria cada vez mais adversidades. Então a gente não pode sentar e chorar, né? Buscar conhecimento, recurso e contexto para que a gente consiga seguir em frente, independente ali das adversidades. Agora, havendo uma mudança de governo, que eu acho que eu esqueci da resposta anterior, havendo uma mudança de governo na próxima eleição, aí você cria um mecanismo de resposta eficiente ao mercado como um todo, tanto nacional quanto internacionalmente, das pessoas voltarem a acreditar que o Brasil é um país que você pode investir. Tá? Então, esse é um recado político que é muito importante. Mesmo que não mude nada em termos de regra, de legislação, o simples fato do atual governo, que já não goza de confiança, que já mostrou que não vai melhorar nada, e, por outro lado, vai piorar as coisas, se você coloca uma outra variável no jogo, que é a eleição de um outro candidato, um candidato que é esperado, que tem boa reputação e tudo mais, que faz um bom trabalho, aí o jogo muda antes mesmo, em termos de acelerar economicamente o país, muda sem qualquer decisão política sendo realizada. Porque o mercado reage a expectativas. Exatamente. Né? Futuras, né? Exatamente. Legal. Bruno, deixa uma mensagem final aí para os donos e donas de empresas que estão nos ouvindo ou nos assistindo aqui. Qual que é o recado final? Cara, primeiro, fé em Deus, cuidar de si próprio, da sua família, se deixar guiar pelas virtudes cardeais e teologais, vida pessoal, familiar e profissional, e a partir daí você conduzir a sua vida da melhor maneira possível, e que o negócio seja extensão daquilo que você tem de melhor.
Uau. Meu recado para você é: se posicione, se envolva assim com a questão da política, mas de maneira inteligente, estratégica, saudável. Não faça da política o teu propósito, como brilhantemente o Bruno trouxe aqui, e não faça da política uma das suas paixões ou revoltas, a ponto até de te colocar na lama, onde você atola e não consegue fazer aquilo que tem que ser feito, né? Então, assim, coloca 80%, 90% da sua energia naquilo que você controla, naquilo que você influencia. O governo, ele influencia muito, mas acho que a gente determina muito mais o nosso futuro, o nosso destino e os nossos resultados, tendo inteligência, competência, excelência para fazer o que tem que ser feito. E eu quero te convidar para a gente mandar um acelera para nossa audiência. Eu falo aqui no meu microfone, pode, você fala acelera. Boa. Aí, Qual é a minha câmera, essa aqui? Essa é a sua. Bora. Eu acredito que você, como cientista político, nunca mandou a galera acelerar. Ainda não. Eu vou contar Só no treino de jiu-jitsu. Só no treino de jiu-jitsu. Eu vou contar até 3, eu vou soltar um pode e você um acelerar. Bora. Tá bom, Bruno? Bora. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Fiquei ainda mais o seu fã. Tá Muito bom? obrigado. Vou continuar te acompanhando ali, bebendo de você, que é uma fonte segura e ponderada e sensata, inteligente, pra gente tomar boas decisões. Muito obrigado pelo convite. Beleza? 1, 2, 3, pode! Acelera!